vocês receberam aí um guia de estudo que nos ajudará a compreender os ensinos que estão neste livro aqui, do qual eu tenho falado bastante durante muito tempo, que tem esse mesmo título, Instrumentos na mão do Redentor, nas mãos do Redentor. E esses estudos, e os estudos que nós teremos durante todo esse ano, aqui nas terças-feiras, nas reuniões de estudo bíblico e oração, eles têm o objetivo de nos treinar, de nos preparar para cumprirmos a missão que o Senhor nos deu, que é a missão de fazermos discípulos. Somos chamados para isso. Na nossa concepção clássica do ID, né, da grande comissão, nós sempre compreendemos isso como sair da nossa igreja e pregar o Evangelho. Esta é uma parte da grande comissão, né? Encontrar os perdidos para discipulá-los. Mas parte dessa grande comissão de fazer discípulos é que nós mutuamente nos discipulemos. Ou seja, nós vamos ver hoje que todos nós precisamos de ajuda. Você precisa de ajuda e eu preciso de ajuda. E dentro da igreja, nós estamos nos ajudando mutuamente. Eu sou aquele que, ao mesmo tempo que está ajudando, estou sendo ajudado. Ao mesmo tempo que eu aconselho, também sou aconselhado. Ao mesmo tempo que eu ajudo pessoas nas suas lutas, as pessoas também me ajudam nas minhas lutas. Então, nesse sentido, nós somos pessoas transformadas, que estão sendo transformadas, ajudando outras pessoas nesse mesmo processo de transformação que o Senhor tem realizado nas nossas vidas e na vida dos nossos irmãos. Então, uma grande bênção é poder servir ao Senhor. Nós não entendemos o poder do servir, de podermos ser servos. Muitos problemas que nós enfrentamos na vida, se não todos, estão ligados ao fato de nós não servirmos. E muitos daqueles que não estão ligados a isto, eles pioram, nós não conseguimos ter alívio nas provas, porque ao invés de servir, nós nos concentramos demais na nossa dor. E a palavra de Deus nos chama para servir. Os mandamentos se resumem em amor, e o amor ele se manifesta no serviço. Não há como você amar se você não tiver a disposição de servir. O marido ama a sua esposa servindo, a esposa ama o marido servindo, os pais amam os filhos servindo, os filhos amam os pais servindo, os irmãos amam uns aos outros servindo, e nós amamos a Deus servindo. E o próprio Deus, quando demonstrou o seu amor por nós, ele faz isso todas as vezes, né, todos os dias, mas de uma forma muito especial, ele quis mostrar o seu amor por nós como? Através de Jesus Cristo, enviando o seu Filho. O que Cristo fez? Nos serviu, não é? Ele mesmo disse, olha, veja como eu servi vocês, agora façam o mesmo uns com os outros. E não foi apenas lá, na cruz, ou naqueles 3 anos do seu ministério terreno. A Bíblia diz que Cristo vive para fazer intercessão por nós, ou seja, Ele é o nosso advogado, nosso sumo sacerdote, Ele está constantemente diante do Pai, oferecendo-se, apresentando a Deus as nossas orações, súplicas, nossa gratidão, nosso culto, ou seja, Deus nos serve através de Jesus Cristo até hoje. Então, o amor, ele é vivido no serviço. Então, quando nós dizemos que uma igreja, ela precisa deste amor, que primeiro nos é dado por Deus, e que depois se manifesta na vida de cada um de nós, nós estamos dizendo que nós servimos. Servimos uns aos outros, servimos a Deus, servimos inclusive as pessoas que estão lá fora perdidas por meio da pregação do Evangelho. Então nós vamos falar sobre este tema são 12 lições, mas não quer dizer que serão 12 terças, né? Hoje mesmo nós não vamos estudar toda essa lição que nós temos aqui, senão teremos que correr, o prejuízo seria do aprendizado, mas então nós vamos gastar aí algumas semanas estudando esse tema, que é instrumentos na mão do Redentor. Então a primeira lição hoje é esta pergunta:
você realmente precisa de ajuda? Você acha que precisa de ajuda? Você é uma pessoa que carece de ajuda? Talvez se você não esteja doente, ou com algum problema financeiro, ou com algum problema emocional, ou se você está bem espiritualmente, você é um crente maduro, talvez você diga, não, eu não preciso de ajuda. Talvez um outro irmão esteja precisando, mas eu não se preocupem comigo. Será que isso é verdade? Será que há alguém no mundo que realmente possa dizer que não necessita de ajuda, que não precise ser ajudado? Então, nessa lição nós vamos aprender sobre isso. Então, a introdução diz o seguinte, o livro foi escrito, o livro que dá base a esses estudos, é o livro Instrumentos nas Mãos do Redentor, do Paul David Tripp, e a tradução desse material é de um irmão em Cristo, presbítero na Igreja da Aliança, não a Aliança daqui de Aracaju, mas a Aliança lá em Limeira, que é o presbítero Aldo Tumolin. Ele é um médico que se dedica também ao aconselhamento bíblico, e eu falei para ele que eu tinha pego o material para fazer a tradução. Ele falou, não se preocupe, eu já traduzi. Então ele nos deu esse presente, não é? Então, crédito da tradução é desse querido irmão. Então, vamos ler. A introdução diz o seguinte, agora vamos iniciar nossa primeira lição dando uma olhada em nós mesmos e relembrando uma importante verdade. Todos nós somos pessoas, tanto com necessidades de ajuda, como posicionadas por Deus para prover ajuda aos outros. Sempre carregamos ambas as identidades. Aquele que necessita de ajuda está lutando com assuntos do viver diário e fazendo-se importantes questionamentos. O ajudador necessita ter o firme entendimento do propósito de mudança, do processo de mudança bíblica. Aqui é onde começamos nossa lição. Então, veja que a afirmativa aqui é que nós somos pessoas que precisam de ajuda e pessoas que foram chamadas por Deus para ajudar outras. Então, ninguém está aqui exclusivamente para ajudar ou exclusivamente para ser ajudado. Na providência de Deus, nós precisamos de ajuda e ajudamos ao mesmo tempo. E assim nós vivemos a vida cristã dentro do corpo de Cristo, ajudando e sendo ajudados, porque todos nós necessitamos de ajuda. Conceitos e objetivos. Então, essas três expressões aí, conceito, para mim, relativo aos outros, é justamente aquilo que a gente vai desenvolver na lição. Qual é o conceito que nós vamos desenvolver nessa lição? Nossa necessidade por ajuda não é o resultado da queda, do pecado, mas o resultado de sermos seres humanos. Então, a lição vai nos ensinar que, por sermos seres humanos, porque Deus nos criou assim, humanos, nós precisamos de ajuda. O que isso tem a ver comigo? Para mim, eu preciso da verdade que venha de fora de mim mesmo para ter sentido na vida. Você vai entender por que você não pode confiar na sua verdade, na sua interpretação dos fatos, mas precisa de uma verdade exterior, fora a verdade, para você ter sentido em sua vida. E o relativo aos outros, o que essa lição me ajudará no que diz respeito às outras pessoas. Eu preciso aprender como ser aquele instrumento de Deus de mudança na vida dos outros. Eu preciso aprender como ajudar as pessoas. Então, esse é o CPR aí, conceito, para mim e relativo aos outros. São coisas que nós vamos desenvolver nessa lição. Vamos para o conteúdo da lição. Nós todos atravessamos situações em nossas vidas ou ministérios onde não sabemos o que fazer ou dizer. Já sentiu assim? Pessoas vêm até você, uma mãe aflita com a morte de um filho, uma esposa traída,
um homem desempregado, um amigo que descobriu que o filho está nas drogas, e eles vão a você, pedem ajuda, e você faz o quê? O que você diz? Como você aconselha? Mas o tempo todo isso acontece com a gente, e nem sempre a gente está preparado para isso. São aquelas situações que nós preferimos que se abra um buraco na terra e a gente caia nele para não ter que lidar com aquele negócio. Mas veja que estar em relacionamentos o tempo todo, né, de vários níveis, sempre nos coloca em situações assim. Ontem eu recebi um telefonema, uma pessoa me pedia para conversar com outra pessoa, que eu nunca vi na minha vida, que eu não conheço, que está numa profunda depressão, que precisa de ajuda, e se eu podia falar com essa pessoa. Bom, a resposta é sim, eu posso falar. Mas dentro de mim já começa aquela incômoda. O que eu vou falar? Será que eu vou poder ajudar realmente? O tempo todo isso acontece, não é? Essa é uma questão importante. Situações nas nossas vidas e ministério onde não sabemos o que fazer ou dizer. Não é? É tão simples isso, né? Na dinâmica da igreja, de vez em quando a gente tem que participar de velório. Há um tempo atrás, um casal perdeu um filho, jovem, e você está em casa se preparando para ir até o velório, e na sua cabeça fica assim: e quando eu chegar lá, eu vou falar o quê? E quando eu chegar perto daquela mãe, o que eu vou dizer? E quando eu for falar com o pai, o que eu vou dizer? A gente fica nessa agonia. E muitas vezes a gente vai mesmo ao velório e evita encontrar os parentes, né? Fica na porta, fica de longe, só para que as pessoas vejam que você foi, mas você não quer falar com ninguém porque você não sabe o que dizer. As palavras parecem não ser suficientes naquele momento. Isso acontece o tempo todo. Nestes momentos é que somos confrontados com a realidade de que Deus não nos deu um sistema perfeito de mudança que nossa própria sabedoria possa descobrir. Tira esse possamos aí. Então Deus não nos deu um processo de ajudar pessoas e de nós mesmos nos ajudarmos ou recebermos ajuda através de um mecanismo onde nós sozinhos podemos descobrir. Não, nós precisamos ser instruídos, nós precisamos de ajuda externa. Sozinhos nós não conseguimos achar o caminho, não é? Nós precisamos de ajuda. É por isso que muitas vezes nós nos sentimos tão insuficientes em situações difíceis. Nós simplesmente não sabemos o que fazer. Na maioria das vezes nós fugimos. Nossa esperança para nós mesmos e para os outros pode somente ser encontrada na presença e na obra do Jesus, o Redentor. Tanto quem ajuda como quem é ajudado necessitam depender da sabedoria e do poder de Jesus para mudar. E aqui está o centro da mudança, da ajuda, não é? Que não são coisas que nós fazemos, mas é da pessoa a respeito de quem falamos, ou a pessoa que nos ajuda nisso, que é o Senhor Jesus Cristo. O centro do conforto, da transformação, é o Senhor Jesus Cristo. É o que Ele realizou na cruz. É uma coisa interessante. A gente não precisa de um sistema, um programa. A gente precisa de uma pessoa. A gente precisa do Redentor. A gente precisa de alguém que nos ajude. E neste caso, nós somos apenas instrumentos do Redentor. Mas o conselheiro, o transformador, aquele que conforta, aquele que muda a vida, é o Senhor Jesus Cristo com o seu Evangelho. Então, o centro dessa lição é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor. Uma fundação sólida. Eu estou indo um pouco rápido aqui, porque, na verdade, eu quero chegar na segunda página, no verso dessa primeira página, e tratar aquilo que é mais importante nesse momento. Aqui nós compreendemos bem, apenas dando uma leitura um pouco mais dinâmica.
Conforme pensamos sobre o nosso próprio crescimento e sobre servir como instrumento de mudança de Deus, temos que construir uma fundação bíblica sólida para entender as pessoas, sua necessidade de ajuda e como a mudança acontece. Isso aqui é uma coisa importante, não é? Você vai ajudar alguém, você vai fazer discípulos, você está aqui com seus irmãos, alguém solicita sua ajuda, solicita um conselho, uma opinião, e você vai dar essa opinião, mas com base em quê? Com base em que você dá conselhos, não é? O que você entende sobre estas coisas? Como você interpreta as pessoas? Então eu preciso de um fundamento onde eu possa entender as pessoas. Um fundamento que me permita conhecer a necessidade das pessoas e como ajudá-las nessas necessidades. Às vezes a Bíblia fala uma coisa que nós não damos muito crédito. Às vezes. Ela fala que no mundo caído as pessoas se entendem sábias, mas na verdade são loucas. É claro que isso está apontando especialmente para aqueles que rejeitaram a Deus. Mas não quer dizer que nós mesmos, nós crentes, também não tenhamos ainda em nós essa tentação de achar que somos sábios, quando na verdade estamos fazendo loucuras. Então, sendo bem prático aqui, quando alguém lhe pede um conselho, uma conversa entre irmãos, uma mãe senta com outra para saber como vai educar o filho, um homem senta com outro a respeito e um pede conselho para o outro sobre questões do casamento, uma mulher mais velha conversa com uma mais nova sobre emprego, sobre cozinha. Quantas dessas vezes aí que nós estamos nos aconselhando mutuamente, nós temos de fato uma base bíblica por trás dos nossos conselhos? Ou nós partimos simplesmente daquilo que nós achamos ser verdade, do que nos parece mais correto, do que é a cultura de agora, o que todo mundo faz, ou de fato nós estamos olhando as coisas de forma bíblica? Quando a gente lança um conselho, quando a gente oferece ajuda, sem ter a Bíblia como fundamento, na verdade a gente está dizendo o seguinte: a minha sabedoria é maior do que a de Deus. Porque é o meu pensamento, é o meu achismo que está indo à frente do Senhor. Eu preciso ter um fundamento para ajudar pessoas. Eu preciso da própria palavra de Deus. É por isso que a Bíblia nos diz que nós não deveríamos tomar conselho ou esperar ou lançar causas diante dos ímpios. Porque se nós que vamos julgar o mundo nos achamos insuficientes para tomar uma decisão dentro da igreja, como é que o ímpio vai fazer isso? Não é? Como é que o ímpio pode dar um bom conselho? Então, é isso que nós precisamos entender, o bom fundamento da palavra do Senhor. Logicamente, pela graça comum, até mesmo os ímpios, eles acertam e fazem o bem. Então, você precisa de uma sólida base bíblica para entender as pessoas, a necessidade delas e como ajudar essas pessoas a mudarem. Entender como é que a mudança acontece. Você encontra uma pessoa, isso aqui é interessante notar. Você encontra uma pessoa com problemas. Ela precisa mudar. Você sabe que ela precisa mudar. E você fala para ela assim: olha, você precisa mudar. E ela pergunta para você: eu preciso mudar em quê? Você precisa ser transformado. Eu preciso ser transformado em quê? Qual é o padrão de mudança? Você fala: você vai ser semelhante a mim, vai mudar para ser parecido com fulano, com cicrano. O que é mudar? O que determina que uma mudança é boa ou ruim? Por que uma pessoa tem que mudar? Quem define isso? Por exemplo, vamos pegar, você tem um amigo homossexual. Você fala: você tem que mudar. Mudar em quê? Ele pode perguntar a você: mas quem é você para dizer que eu tenho que mudar?
Com base em que você diz para mim que a minha prática de vida é ruim? Por que ser hétero é melhor? Por que eu deveria mudar? Eu vou mudar em quê? Essa é a grande questão. Então, quando a gente tem um fundamento bíblico, a gente sabe que a mudança, ela tem um alvo, ela tem um objetivo. Qual é o objetivo do discipulado? Nós temos falado isso aqui muitas vezes. O que é discipular uma pessoa? Vamos lá. Se vocês apertarem assim a cabeça, vocês vão ouvir a minha voz dizendo o que é discipular uma pessoa. O que é discipular uma pessoa? Qual o objetivo de discipular uma pessoa? Espera aí, Raina. Maturidade, ótimo. Maturidade significa o que na Bíblia? Tornar semelhante a Cristo, a perfeita varonilidade. Quando eu falo que uma pessoa precisa mudar, eu estou dizendo que ela precisa ser mais perto de Cristo. Eu dou um padrão de humanidade para ela. Tudo que está fora do padrão de Cristo é anormal. Cristo é o verdadeiro homem. Então, quando eu digo para uma pessoa que ela tem que mudar, eu estou dizendo que ela precisa entrar num processo que ela chegue à semelhança de Cristo. Esse é o padrão. É por isso que quando eu aconselho um homossexual, ele fala, mas por quê? Porque Cristo é assim. Porque Cristo ensina assim. E se eu pego um alcoólatra, um adúltero, um ladrão, um preguiçoso, por que eu tenho que mudar? Porque, olha, nós temos um padrão de humanidade. A Bíblia nos ensina, nos dá um alvo, e ele é Cristo. Eu estou buscando, eu também preciso mudar, porque eu não cheguei lá, e você precisa mudar também. O processo de mudança, não é? Nós vamos ver isso no decorrer das lições, é um processo que nos leva a sermos mais semelhantes a Cristo. Quando nós estamos ajudando uns aos outros a mudar, a sermos transformados, nós estamos nos ajudando a sermos mais semelhantes a Cristo. Este é o alvo. Esse é o nosso objetivo. Né? É por isso que estamos na igreja, inclusive. Então, se você fosse estimulado a escrever abaixo uma definição distintivamente bíblica de discipulado e ministração pessoal ou ministério pessoal, o que você escreveria? Discipulado é ajudar as pessoas a serem mais parecidas com Cristo. E o ministério pessoal? Ministério pessoal, aqui nós temos a igreja, vamos dizer assim, um ministério formal. Estou aqui, eu estou pregando, dando estudos e tudo mais. Existe aquele outro ministério que é realizado pela igreja, mas cada um individualmente, no face a face, olho no olho. É quando você se ministrar a palavra ministro, né, ministrar, ainda que ela seja cheia de pompa no vocabulário evangélico, ministrar é servir. Ministério é serviço, é diaconia. Na igreja a gente faz uma distinção entre ministros e diáconos, né? Mas os dois são servos, né? Os dois estão na mesma posição de servo. Um serve com a palavra, outro serve às mesas, com o serviço de assistência. Mas qual é o serviço pessoal? Quando eu me ponho como um instrumento para o meu irmão. Quando eu vou olho no olho com ele, sento-me com ele, oro, aconselho, sirvo de modelo. Esse é o ministério pessoal. É o discipulado que acontece não na formalidade da igreja, mas nessa intimidade dos relacionamentos. Quando eu sirvo ao meu irmão com dons, talentos, com a sabedoria da palavra do Senhor. Nossa cultura tende a ver a mudança pessoal como alguma coisa que requer ajuda profissional. Mas a Bíblia tem uma perspectiva muito mais plena e esperançosa. A Bíblia ensina que a transformação pessoal toma lugar quando nossos corações e mentes são renovados pelo Espírito Santo.
E os dois instrumentos que ele, o Espírito Santo, usa são a palavra de Deus e o povo de Deus. Né? Você encontra um irmão chorando as pitangas, muito triste, muito fora de centro, ele procura ajuda e geralmente sabe o que nós falamos ao primeiro sinal de que nos sentimos ameaçados de não poder dizer alguma coisa para eles? Nós damos o cartãozinho do nosso psicólogo. Procura um psicólogo. Vai procurar a ajuda de um profissional. O mundo se profissionalizou. Tudo hoje é profissional, não é? São poucas coisas que nós fazemos nós mesmos. Até está agora essa moda, né, do DIY, né? Faça você mesmo. Sempre foi assim. Mas hoje nós gostamos muito de profissionais. Nós não resolvemos problemas, nós entregamos aos profissionais. A Bíblia não nos ensina assim. A Bíblia nos ensina ministério pessoal. Caminhamos juntos, estudamos juntos, falamos entre nós de salmos. E a Bíblia diz que nós somos capazes para isso. 2 instrumentos, então, que Deus deu para ajudar-nos: a sua palavra e o seu povo. A sua palavra ministrada pelo seu povo são os instrumentos que o Espírito Santo usa para a transformação de vidas, para ajuda mútua entre os irmãos. Se você ler, por exemplo, Isaías 55, 10 a 13, onde você tem aquele versículo, a minha palavra não volta vazia, mas cumpre tudo aquilo para que foi designada. Nós vemos o poder da palavra de Deus em transformar, em cumprir as promessas do Senhor. Deus é um Deus pactual. Então, na verdade, essas mudanças são um sinal de um relacionamento pactual de Deus conosco. Em Efésios, nós gastamos muito tempo no acampamento, lendo e estudando Efésios, fala sobre o corpo de Cristo, onde cada parte, no exercício da sua função, opera o próprio crescimento, quando nós nos ajudamos mutuamente. Olhando esses 2 textos, o que é importante? Aqui vemos o que Deus nos tem dado um ao outro para nos ajudar a crescer na maturidade espiritual. Pense na intrincada interdependência envolvida pela imagem da igreja como um corpo de Cristo. Estas 2 imagens fazem uma clara alusão da obra que Deus intenta produzir poderosamente em nós. Isso significa que crescimento pessoal e mudança, incluindo mudança bem radical de coisas profundas, podem tomar lugar quando permitimos ao Espírito Santo aplicar a palavra de Deus ao nosso coração, quando permitimos que o povo de Deus nos encoraje, guie, suporte, ore por nós e nos desafie de um jeito bíblico. As mudanças acontecem com a palavra de Deus sendo aplicada e quando permitimos ao povo do Senhor agir em nossas vidas. De maneira prática, eu permito que o meu irmão tenha intimidade com o meu coração. Eu permito que ele me confronte, me aconselhe, me pergunte, me cobre. Eu permito que ele me exorte biblicamente. Quando essas coisas acontecem, mudanças profundas, mudanças radicais podem surgir nas nossas vidas. Poucos de nós têm plenamente aproveitado o potencial para crescimento e ministério que Deus tem nos dado através desses 2 recursos, a palavra e o povo de Deus. Apesar disso ser um plano de Deus, o plano de Deus para nós desde o início, precisamos de um claro entendimento do que a Bíblia diz sobre este mundo de transformação pessoal. Começaremos olhando para a ministração e crescimento pessoal a partir do ponto de vista da criação, queda e redenção. Então, esses são os parâmetros bíblicos para interpretar tudo: criação, queda e redenção. É a partir desses 3 pilares que nós construímos a nossa cosmovisão. Nós vamos ver hoje, aqui nessa parte, vamos parar na criação. Próxima terça-feira nós falaremos da queda e da redenção.
Criação, Deus criou um mundo perfeito. Queda, o homem pecou. A redenção, Deus restaurou todas as coisas. Então, vamos ver aqui nossas necessidade de ajuda, conforme vistas na criação. Será que Adão e Eva precisavam de ajuda? Eles eram pessoas que precisavam de ajuda? Sim, eu comecei aqui dizendo que necessitar de ajuda é uma condição do ser humano, não é uma condição de pecadores, não é? É uma condição de sermos pessoas, de sermos seres humanos. Então vamos para Gênesis, no capítulo 1, 26 e 28. Comecinho da Bíblia, quando Deus criou o homem, preste atenção no texto. Diz assim: Deus os abençoou, é a criação do homem e da mulher, e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. O que há de diferente na criação do homem, do homem e da mulher, em relação às demais coisas criadas? O que há de diferente? O que mudou no processo? Quando você olha a criação, Deus cria, Deus diz que é bom, descansa, no outro dia cria, diz que é bom, descansa, e assim vai. Quando chega na criação do homem, o que muda? O que há de diferente aí? Certo, é mais semelhança, o que mais? Domínio. Mas o que Deus fez que não fez com o resto da criação? Hã? Não. Isso foi o que Deus deu ao homem, né? Mas tem uma coisa que, se Deus não fizesse, o homem nem saberia que tinha um domínio. Não. Não. Deus falou com o homem. Deus disse. Depois de ter criado, ele falou com o homem. Ele não fez isso com nenhuma parte da criação. Se Deus não falasse com o homem não sabia que teria domínio. O homem não saberia que ele foi abençoado com a bênção da fertilidade. O homem não saberia que deveria encher a terra. O homem não saberia que deveria dominar sobre tudo. Ele só conheceu estas coisas, ele só ouviu a bênção de Deus, porque Deus abençoou e disse ao homem. Deus falou com o homem. Falou ao homem e transmitiu a ele aquilo que ele precisava. Caso contrário, o homem não saberia o que fazer. Ele não saberia quem ele era, não saberia como viver a vida. Aí ele viveria como um animal. Os animais criados por Deus não receberam nenhuma ordem. Eles simplesmente vivem, fazem as coisas por instinto. O homem não. O homem foi instruído por Deus. Não, ele não falou os animais, não. Ele falou ao homem o que os animais fariam. E no julgamento, lá no capítulo 3, ele falou com a serpente, que era uma encarnação de Satanás. Era um ser pessoal, não é? Não, é o 28. Deus disse ao homem, né? E lhes disse ao homem e à mulher, né? Então, Deus faz uma coisa diferente aqui. Ele fala com o homem, ele se comunica com o homem e dá instruções ao homem. Sem essas instruções que Deus deu, o homem não saberia nem mesmo o que ele era. Ele não teria sequer o entendimento do que ele era.
Não tinha nenhuma necessidade. Ele estava recebendo o conhecimento de Deus. Uhum. Não. Sendo assim, ele comenta algo do conhecimento, ele não passou a ter o conhecimento do bem, mas do mal. Não, ele teve conhecimento fora de Deus. A questão não era se ele teria ou não conhecimento. O que Deus estabeleceu com a árvore do conhecimento do bem e do mal é: você governa tudo, Adão, mas eu governo você. E você não pode comer dessa árvore. Essa árvore vai lhe dar conhecimento. Agora, você deve buscar conhecimento em mim. Essa é a grande tentação nossa, não é? Até hoje. Se nós pensarmos que nós caímos no mesmo pecado até hoje, né? Deus está dizendo: busque conhecimento, busque interpretar os fatos por meio da minha palavra. Feche o ouvido para todas as outras vozes. Nós fechamos o ouvido para Deus e ouvimos todo o resto. Não é? É o mesmo pecado de Adão. Mas o fato é esse. Então, voltando aí para o nosso texto, aqui vemos a necessidade humana no sentido mais amplo do termo. Deus sabia que, muito embora Adão e Eva fossem pessoas perfeitas, vivendo no mundo perfeito, em perfeito relacionamento com Deus, eles não poderiam descobrir a vida por eles mesmos. Eles não poderiam viver independentes do conselho de Deus. Deus teve que explicar quem eles eram e o que eles tinham que fazer com suas vidas e com o que estava à volta deles. A necessidade por ajuda de Adão e Eva não foi o resultado da entrada do pecado no mundo. Eles precisaram de ajuda de Deus porque eram humanos. Ser humano é necessitar de ajuda externa para entender e viver a vida. Essa ajuda externa, logicamente, vem do Senhor, da palavra de Deus e dos seus instrumentos. Não fosse assim, isso é interessante, quando o Tripp fala justamente isso, né? Quando nós abrimos mão do conselho de Deus, nós nos igualamos aos animais. Tentamos viver por instinto. Tentamos viver intuindo o que é a vida e como fazer as coisas. O homem, ele ouve Deus dizer: você vai fazer isso, isso e isso. São os mandatos de Deus para o homem. Mandato religioso, cultural e o mandato ecológico. Você vai fazer isso, isso e isso. É assim que é a vida, Adão. É assim que você tem que viver, se você quiser viver para sempre. Se você não viver assim, se você não fizer o que eu ordeno, se você não olhar a vida sobre a minha perspectiva, certamente você morrerá. Não é interessante isso? Deus, desde sempre, é o ajudador do homem. É por isso que Deus é chamado de auxílio, de ajudador. O homem, ele necessita de ajuda porque é homem. O único ser independente qual é? Deus. O único que não precisa de auxílio, quem é? Deus. Por conta da sua própria natureza. A nossa confissão de fé diz: Deus tem de si mesmo e em si mesmo tudo o que necessita. Deus é autossuficiente. O ser humano nunca foi e nunca será autossuficiente. Portanto, ele precisa de ajuda. Não é? Está convencido que você precisa de ajuda? Se Adão e Eva precisavam, imagine nós no mundo caído, né? E caídos como somos. Adão e Eva tinham esta necessidade porque eles tinham três coisas, a necessidade de ajuda, né? Porque eles tinham três coisas que os separavam do resto da criação. A primeira delas, eles foram criados por Deus para serem recebedores ou receptores da revelação. Então veja, Deus revelou para eles quem eles eram, o que deveriam fazer, como deveriam viver, e todos os dias, naquele encontro no final de dia que tinha com Adão e Eva, Deus certamente os instruía, os aconselhava, os dirigia, os guiava na vida. Talvez tudo aquilo que eles intentaram buscar com a árvore do conhecimento do bem e do mal, era o que Deus paulatinamente estava transmitindo para ele. Conhecimento,
entendimento, sabedoria, a interpretação correta das coisas, como viver no mundo, o que fazer, como amar a sua esposa, como criar seus filhos, como fazer aquela geração que é glorificar a Deus, qual é o centro da vida, qual a razão de viver e assim por diante. Era o que Deus estava fazendo com o homem. Ele era o receptor da revelação. Deus fala com o homem. Aqueles homens, Adão e Eva tiveram o privilégio de ouvir Deus, de guardar no coração a palavra do Senhor, de aplicar as suas vidas e assim por diante. Até que a queda veio e tudo isso ficou para trás. Mas Deus criou assim o homem. A segunda coisa, e essa aqui é muito importante, eles foram criados por Deus para serem intérpretes. Você podia botar um asterisco aí, porque isso aqui é o que nós somos, intérpretes. O que quer dizer isso? Nós interpretamos a vida. Nós interpretamos os fatos. Não há nada que venha, que nós testemunhemos, que nós ouçamos, nada que aconteça conosco, que seja simplesmente um fato puro. Nós estamos sempre interpretando as coisas. Você, na verdade, é aquilo que você pensa ser, e não de fato, quer dizer, aquilo que você pensa ser não quer dizer que seja exatamente o que você é. Porque o que nós trabalhamos é com a interpretação até de nós mesmos, da nossa própria identidade. Nós interpretamos o mundo, as coisas à nossa volta, as pessoas, tudo que nos acontece, o que nós retemos é a nossa interpretação disso, e não o fato em si. Isso pode ser bom, mas na maioria das vezes é ruim. Adão e Eva, eles tinham que interpretar a vida, tinham que interpretar as coisas, mas eles tinham um grande privilégio, porque Deus lhe conduzia os nossos primeiros pais na verdade, nos elementos corretos para que eles pudessem interpretar a vida. Então a interpretação de Adão e Eva, antes da queda, era uma interpretação perfeita. Eles conseguiam ver as coisas da forma como elas deveriam ser, a verdade, e não apenas uma interpretação falaciosa, mentirosa, criada por uma imaginação que está caída. Não é? Então, eles eram intérpretes. Olhando aqui para baixo, eles foram criados por Deus para serem adoradores, mas esse parágrafo aqui pega muito bem nesse ponto de ser intérprete. Diz o seguinte: nós todos estamos interpretando ativamente a vida. E todos nós compartilhamos nossa interpretação uns com os outros. Não é assim? É por isso que geralmente as nossas conversas, quando nos pedem uma opinião, qual é a palavrinha que vem no começo? Fulana, isso assim, assim, assim. Como é que começa a responder? Olha, eu acho que tal, tal e tal e tal. Se você é mais político, você vai falar assim, olha, no meu ver, ou na maneira como eu penso, tal, não é? Nós, ainda que inconscientemente, estamos dizendo, olha, eu estou interpretando isso dessa maneira e estou trazendo as coisas para você de acordo com aquilo que eu estou interpretando. Eu acho que é assim, não é? Quando nós somos humildes e estamos calmos, nós falamos assim, eu acho. Quando a gente está nervoso e com raiva, é assim e pronto. Mas é o mesmo eu acho, não é? É tudo interpretação. Só muda o seu estado de espírito, o seu humor. Mas o fato é que nós estamos o tempo todo interpretando a vida e transmitimos essa interpretação que nós temos da vida para outras pessoas. Ela pode ser boa, pode ser ruim, não é? Inclusive, os conflitos que nós experimentamos, às vezes é porque estamos interpretando mal as coisas, não é? Interpretamos mal a atitude de alguém, as motivações, e até mesmo interpretamos mal o nosso próprio coração. Então, isso é uma coisa importante nesse sentido. Nenhum de nós vive baseado em fatos. Olha que afirmação interessante. Nenhum de nós vive baseado em fatos, mas baseado
em nossa interpretação dos fatos. 5 pessoas veem o mesmo acidente. Pergunte cada uma delas o que aconteceu. Vai interpretar, né? Cada um vai. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Isso é uma coisa banal, mas nas coisas sérias também é assim. Então, baseado na interpretação dos fatos. Assim, ser humano é necessitar da verdade fora de nós mesmos para que esta dê sentido às nossas vidas. Quantos lados, numa briga, há quantos lados? 2 pessoas estão discutindo. Quantos lados há nessa briga? Hã? Quem está perto de mim sabe, né? São 3. Mas geralmente a gente pensa que é 2, né? São 2. O lado de fulano e o lado de ciclano. Mas tem o terceiro que é a verdade. Não é? Essa verdade, nem fulano nem ciclano tem. E ninguém que esteja apaixonado por um ou por outro vai ter essa verdade. É por isso que a verdade ela é externa. Não somos nós que escolhemos a verdade. A verdade vem e põe luz sobre as coisas. Não é? Por exemplo, o exemplo clássico é Caim. Vamos pensar como é que Caim interpretou a vida dele. Caim colheu umas verduras, umas frutas e foi oferecer a Deus. Ele está lá com a sua oferta, Deus não aceita. Coloque-se no lugar de Caim. Como é que você interpretaria essa ação de Deus? Rapaz, estou aqui bem intencionado, peguei ali minhas melhores frutinhas, podia ter vendido na feira, mas não, trouxe para Deus. Agora Deus vem e diz que não quer. Não bastando isso, meu irmão é mais rico do que eu, ao invés de plantar, cria boi, ele trouxe boi, Deus interesseiro foi lá e bajulou meu irmão. Pegou o boi, aceitou e a mim rejeitou. Sabe uma coisa, eu vou para casa, vou curtir a minha fossa e quem quiser que me suporte. Uma boa interpretação da vida. Na interpretação de Caim, ele é um homem bem intencionado e injustiçado. Deus é um Deus terrível, que não aceita a sua oferta. Então Deus vai lá. Caim, por que você está com raiva? Caim não fala nada, mas o rosto dele está transtornado. Mas não é só Caim que faz isso. Não é? Você nunca fez isso? Não transformou aquela gota d'água, um copo d'água numa tempestade? Nunca fez isso? Você nunca, mesmo sabendo que estava errado, criou toda uma ilusão para você mesmo, de interpretação de fatos, para se colocar como certo? Você nunca foi para casa com a cara desse tamanho, porque você entendeu tudo errado, ou porque você interpretou até que você mesmo é uma pessoa que você sabe que não é? Então, isso é o tempo todo que nós fazemos, não é? Essa interpretação dos fatos. E geralmente, como o nosso coração ainda sofre os efeitos do pecado, nós interpretamos os fatos conforme melhor nos pareça, né? O Paul Tripp fala uma coisa interessante, né? Que é por isso que as pessoas criam ilusões. E ele fala assim, nas ilusões, pense, você já criou alguma imaginação onde você recebe não? Em sua imaginação. Você já criou uma imaginação que dá errado, que você recebe não? Não, só a Ana, né? A Ana também, quer dizer. Porque nossa imaginação, tudo é a nossa imaginação, é o meu mundo. No meu mundo tudo é perfeito, para mim. Né? É da cor que eu gosto e tal. Enfim, esse é o ponto. Né? Aí eu preciso então que Deus venha e esclareça. Como Deus fez com Caim. Deus falou para Caim, Caim, se você proceder bem, as coisas vão dar certo. Não é? Deus precisa trazer luz para que eu tenha sentido na vida, para que a minha interpretação seja correta. Caso contrário,
eu terei sempre uma interpretação ruim da vida, egoísta, falaciosa e assim por diante. Então, a nossa primeira instância de ajuda, considerando que nós precisamos de uma verdade fora de nós, para nos ajudar a interpretar, dar sentido à vida, a nossa primeira instância de ajuda não é outra pessoa, mas o maravilhoso conselheiro, explicando a vida para o povo que ele fez à sua própria imagem. A vida é como Deus a interpreta. A Bíblia é quem interpreta a vida. A verdade é a Bíblia. Todo o resto, fora da revelação de Deus, é mentira. E aqui está o ponto da fé, não é? Esse convencimento de que, se isso não concorda com a Bíblia, é uma interpretação errada dos fatos. Se não é como a Bíblia fala, é mentira. Se não concorda com a Bíblia, isso é uma falsidade. Pode ser o meu pensamento ou de qualquer outra pessoa. Quem interpreta a realidade é a Bíblia e não o contrário. É o maravilhoso conselheiro que nos ensina, que nos explica a vida, e não nós mesmos ou quem quer que seja. Conforme interpretamos a vida, sempre expressamos algum senso de identidade, ou seja, a nossa identidade é formada por aquilo, pela forma como nós interpretamos as coisas. E nós nos referimos uns aos outros também dessa mesma forma. Quando nos conversamos, quando nos aconselhamos, nós vamos usar a nossa interpretação, a nossa identidade. Estamos sempre interpretando a vida além do sentido de quem nós somos e do que deveríamos fazer. E sempre compartilhamos nossas interpretações com o outro. Todos nós interpretamos, todos somos pessoas que influenciam e somos influenciados. Deixa eu só terminar com uma coisa interessante sobre interpretação. O Paul Tripp disse que ele tem 5 filhos, mas uma vez eles eram pequenos e um deles se envolveu com um acidente. Tinham 3 brincando no quintal. Um estava brincando de beisebol, só que com pedra e com um pedaço de madeira. O outro menor estava por volta, né? E tinha uma irmãzinha também por ali. Não demorou muito, o que estava brincando de beisebol acertou sem querer o menorzinho, que caiu no chão todo ensanguentado. A irmã começou a gritar, diz ele que assumiu o papel da ambulância, né? Começou a gritar, pedindo ajuda e tal. E ele chegou. Foi limpando o sangue. De um lado tinha o que acertou, o que causou o acidente, dizendo que não era culpado, foi sem querer e tal. A menor gritando do outro lado e o acidentado no chão, todo ensanguentado. Ele tentando limpar o sangue para ver a dimensão do ferimento. Ele percebeu que a boca do menininho estava mexendo. E ele colocou o ouvido assim para ouvir o que ele estava falando. Ele disse que o filho falava assim bem baixinho: graças a Deus meu pai é médico, graças a Deus meu pai é médico. E aí ele ficou. Aí ele lembrou, ele é doutor, né, em alguma coisa, e o filho via lá que não, o título que estava sempre na frente do nome era doutor. E que de vez em quando ele saía para atender algumas pessoas, ele ia para o gabinete pastoral fazer aconselhamento. O garoto: meu pai é médico. Se meu pai é médico, tem razão para eu estar preocupado. Ele ficou calmo lá e disse que o Paul Tripp ficava pensando assim: você está encrencado, moleque, porque você está totalmente enganado sobre quem é o seu pai. Mas aí, a partir desse exemplo familiar, ele mostra como a nossa interpretação dos fatos afeta as nossas vidas. Por exemplo, a interpretação dos fatos, no caso desse acidente, condicionou as emoções daquele menino. Bom, como ele interpretou? Eu sou o filho de um médico. Eu não preciso estar nervoso. Ficou calmo. As emoções deles foram afetadas por sua interpretação dos fatos, não pela verdade. Não é? Ela define a nossa identidade. Eu sou filho de um médico. Não é?
ela define o que pensamos sobre as outras pessoas. Meus irmãos não deviam estar preocupados, minha irmã não deveria estar gritando, e meu pai está aqui, ele é o médico, ele vai saber o que vai fazer. Não é? Ele molda a interpretação, molda a nossa visão a respeito da solução para os problemas. Esse problema está solucionado, meu pai é médico. E ela determina a maneira como recebemos o conselho. E o Paul Tripp fala assim, qualquer coisa que eu dissesse para ele fazer, ele ia fazer. Porque ele sabia que, na cabeça dele, eu era médico. Veja, ele estava totalmente errado. A paz que ele estava sentindo era uma paz falsa, porque o pai dele não era médico. Não é? As reações dele estavam erradas, porque a interpretação dos fatos estava errada. Agora aplique isso à sua vida. Quantas vezes nós estamos agindo errado, sentindo errado, pensando sobre nós mesmos de maneira errada, aceitando conselhos errados, porque simplesmente nós estamos afastados da verdade. Porque nós estamos presos à nossa interpretação dos fatos, e não à verdade. Então, essa pequena ilustração nos mostra que fomos criados para interpretar. E para interpretarmos bem, nós precisamos da palavra do Senhor. Se quisermos ajudar uns aos outros, nós vamos precisar ter um fundamento para interpretar as coisas corretamente. Esse fundamento é a palavra de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém.